dos fatos, o senhor estava lotado no Coter, é isso? Exatamente. Qual foi o período que o senhor trabalhou lá? De janeiro de 20 até dezembro de 23. E qual que era o setor que o senhor trabalhava? Dentro da chefia do emprego, na divisão de operações de informação. O senhor era subordinado a quem? No primeiro nível, meu chefe imediato era o Coronel Negrão. Depois, o chefe do emprego, que era um General Subosta. E na cadeia de comando, né, tinha o subcomandante de operações terrestres, que variou, trocou algumas funções. O último foi o General Schwingel, mas na época não era ele, eu não lembro exatamente quem que era. E o comandante de operações terrestres era o General Teófilo. O senhor possui formação ou especialização em operações psicológicas ou guerra de informação? Em guerra de informação, não. Em operações psicológicas, eu tenho curso avançado de operações psicológicas. Ok. O senhor teve algum contato com o conteúdo divulgado pelo argentino Fernando Serimedo? Somente o link, eu cheguei a assistir o início, conforme está no meu depoimento na Polícia Federal, mas não cheguei a assistir todo o vídeo, porque era muito extenso e realmente, assim, muita linguagem que eu não entendia. Então, O senhor repassou este link para outras pessoas? Divulgou essa live? conforme estão os autos, eu passei para o Tenente-Coronel Cid. Entendi. Depois que o link foi bloqueado, o senhor também mandou links alternativos para que as pessoas conseguissem assistir? Não, não enviei. O senhor chegou a mandar mensagem, a seguinte mensagem: tiraram do ar. Quem precisar, tenho baixado. Só vou avisar que envio o arquivo em é só avisar que envio o arquivo em MP4. O senhor mandou essa mensagem em grupos? Essa mensagem foi, eu copiei da onde eu recebi e colei de novo, sem ter realmente lastro. Eu não tinha esse arquivo baixado, não tem. Tá. Durante a live de Fernando Serimedo, o senhor criou mensagens referente à questão das urnas eletrônicas, suposta fraude? Durante a live, estão nos autos também as conversas que eu tive com o general que era o chefe. Salvo engano, o coronel estava de férias ou alguma coisa desse tipo. Então, eu tive acesso diretamente ao general Alves Costa, que era o meu chefe direto, né, o primeiro nível, depois do coronel, e reportei a ele que estava tendo o vídeo que estava passando, conforme estão nos autos. O senhor utilizava todas essas mensagens que estamos falando são WhatsApp. O senhor usava outras redes sociais também para a Não, divulgação de conteúdos relativos, por exemplo, a essa live? não, de forma alguma. O senhor enviou links alternativos direcionados para a plataforma ClothTube, vinculada ao blogueiro Alan Lopes dos Santos? Desconheço essa plataforma. Tá. Na denúncia também consta uma mensagem que o senhor teria enviado para uma interlocutora chamada Renata, em que o senhor admite que participava de vários grupos e esses grupos para divulgação destes conteúdos. Não, O eu senhor se tinha recorda da mensagem? Então, eu enviei essa mensagem a ela, conforme consta dos autos. Eu tinha alguns grupos, como todas as pessoas têm grupos de WhatsApp, alguns com militares, outros com civis e militares, estão nos autos também, e não lembro de ter enviado essa mensagem em grupos. Tá. O senhor tem grupos específicos para envio de notícias ou atualizações de cunho político, alguma coisa assim, discussões? Não, de cunho político, não. Eu tinha um grupo, conforme está nos autos também, um grupo da minha turma de academia, né? São três grupos, são três listas, na realidade, que aparecem nos autos. O outro que é de paraquedistas, alguns militares da ativa, outros já na reserva, porque eram temporários.
e aparece também uma lista de distribuição de 9 pessoas que eram contatos, amizades feitas por meio de outra rede social, que é LinkedIn. Não, acabou que a gente conversava pelo WhatsApp. Então, essas são as que aparecem. Nos áudios também constam alguns grupos temáticos, né, clipping de notícias, né, sobre Venezuela, sobre alguma outra coisa, que esses aí sim realmente eram repositórios, onde quem estava lá tinha interesse em simplesmente fazer um repositório de notícias, e nada mais. O senhor chegou a utilizar o seu conhecimento em operações psicológicas para produzir conteúdo e divulgar referente aos atos antidemocráticos ou algum dos planos que estavam sendo discutidos à época, a questão das urnas eletrônicas? Meritíssima, o curso que eu frequentei de operações psicológicas, vou fazer uma explicação aqui para que possa ficar fácil de entender. É um curso que ele se chama curso avançado. Ele é um curso para oficiais superiores. Ele não é um curso de operação, de execução. Ele não é um curso onde se manipula imagem, áudio, foto, qualquer tipo de mídia. Isso não é foco desse curso, muito menos a disseminação. É um curso que ele permite a análise da dimensão informacional, análise de uma propaganda diversa. Então, com restrições ainda. É um curso bem curto que ele capacita isso, a fazer uma interpretação do que está acontecendo, e não a produzir mídias, muito menos disseminar. Existem outros cursos também de operações psicológicas que têm essa finalidade, que esses cursos não têm. Ok, senhor Guilherme, eu já estou satisfeita. Eu vou passar as perguntas, então, para a PGR. Doutora Lígia e doutor Daniel, por favor. Obrigada, Excelência. Boa tarde, senhor Guilherme. Boa tarde. Excelência, eu gostaria de fazer alguns questionamentos a respeito da mensagem que a senhora já referiu, encaminhada pelo senhor Guilherme ao contato identificado como Renata. A denúncia descreve a seguinte mensagem: Renata, investe um tempinho, ouve o Olavo de Carvalho nesse vídeo aí. É lógico que ele fala um monte de besteira, né? Como sempre, ele é radical de direita. Eu não gosto muito dele, principalmente quando ele fala mal dos militares. Mas fora o que ele vai falar mal dos militares, ele vai descrever aí uma manobra a ser realizada, né? Esse cara já morreu tem tempo, mas o que ele falou é válido. Então, assim, primeira coisa, se tu tiver alguma possibilidade de influenciar alguém dos movimentos, eu creio que não. Mas eu estou tentando plantar isso nas redes onde eles estão. Eu estou participando de vários grupos civis e estou falando, não adianta protestar na frente do QG do Exército. Tem que ir para o Congresso, porque o Executivo é envolvido. O Judiciário não vai fazer nada. Então, só sobrou o Legislativo. E as Forças Armadas vão agir por iniciativa de algum poder, né? O que é que o senhor exatamente precisava plantar entre os movimentos? E quais eram esses movimentos, né? Que tipo de mensagem o senhor encaminhava a esses grupos civis que o senhor menciona na mensagem? E que tipo de ação o senhor esperava das Forças Armadas a partir da iniciativa de algum poder? Pode Bem, responder. obrigado. Esses grupos civis, como eu falei, já foram descritos aqui, né? Eu tinha uma preocupação muito grande, uma preocupação pessoal com a imagem da força. Isso até está no relatório lá da Polícia Federal sobre o material apreendido, né? O celular e tudo mais. Lá mesmo eles falam disso, né? Que é demonstrado que eu tenho preocupação com a imagem da força. Em vários outros áudios isso se comprova também. E a respeito da manobra, né, é exatamente essa, do pessoal sair da frente do QG. Porque eu sabia que as Forças Armadas, era a certeza que eu tinha, não iam agir por iniciativa nenhuma. E se tivessem que agir por iniciativa, seria conforme manda o artigo 142, que seria por meio da ação de algum poder, iniciativa de alguns dos 3 poderes, né? Então, a minha intenção é que eles saíssem, que era uma situação que há muito já estava vexaminosa, né? É a situação vexatória para a força, de todo mundo lá protestando, cantando, falando, e nada acontecia. E não ia acontecer, como não aconteceu. Então, realmente, se eles tivessem que protestar em algum lugar, que
obviamente é direito da população protestar dentro das medidas, dentro de uma harmonia, né? Eles deveriam fazer isso em outro lugar, e não ali onde eles estavam, né? Então essa era a minha preocupação. E nos próprios autos também, nessa própria perícia do material, tem um momento lá que é citado aqui, né? Guilherme, eu estou na página 9 da análise aqui. Guilherme Marques Almeida pouco participa das postagens, se limitando a enviar links de notícias. Isso aqui é a conclusão da análise da PF sobre o que eu fazia nos grupos. Então, não são... Eu poderia até ter intenção de fazer alguma coisa, de tentar tirar eles de lá de alguma forma, mas realmente, né, eu não enxergava como fazer isso, como que seria isso, né, ou com quem que eu poderia falar. Em outros pontos aqui cita também que eu afirmo, né, nas conversas, que o movimento, para mim, ele não tinha uma liderança, não se identificava uma liderança onde pudesse se conversar, tentar convencer. Então, é uma ação muito difícil, porque as Forças Armadas nada fariam, não tinha uma liderança onde, mesmo que as forças, por ordem, por iniciativa de algum dos poderes, quisesse trabalhar, não teria um ponto de abordagem, vamos chamar assim. Então, é uma situação bastante difícil, e eu ficava inquieto com essa situação, né, de aquela manifestação lá na frente, e não se faz nada, e o tempo vai passando e fica daquele jeito. Então, é uma inquietação. Isso aqui é uma conversa particular com uma pessoa que tem amizade com essa pessoa, né? Então, uma conversa de cunho particular, exprimindo uma opinião apenas, né? E não que algum tipo de planejamento, ou vamos fazer alguma coisa. Não tem esse tom, essa intenção, obviamente, tá, conforme está escrito aí. Certo, obrigada. Excelência, eu gostaria que ele esclarecesse em relação à mensagem que está descrita na denúncia, encaminhada ao Tenente-Coronel Mauro Cid no dia 5 de novembro. A mensagem tem o seguinte teor: fizeram um site completo com todo o material da investigação sobre a maior fraude do século. Nosso time é bom demais, incrível. Ele está hospedado em Portugal. O site que estava hospedado no Brasil foi derrubado. Quem seria o nosso time referido na mensagem, né? Quem foi o responsável pela criação desse site em Portugal? Eu não faço ideia. Essa foi mais uma mensagem copiada e colada, né? Eu nem faz parte do meu linguajar falar que nosso time ou alguma coisa desse tipo. Não faz parte nem do linguajar militar falar isso. Então, foi uma mensagem que foi copiada e colada para que fosse entregue no caso, o Cid, para mim, era uma pessoa assim, que eu pouco conversava, nesse período eu não conversava com ele, embora conheça há muito tempo. A carreira militar ela acaba ou aproximando a gente ou separando. No caso do Cid, foi um caso de separação. Ele estava numa função diversa da minha, e por um afastamento natural, a gente não se falava, embora eu pudesse mandar eventualmente mensagens para ele, como foi esse caso. Mas o envio para ele, talvez é porque ele, da posição que ele estivesse, ele poderia esclarecer alguma coisa. Ó, Marcos Almeida, isso é válido, não é válido, ou dar algum parecer. Mas, de fato, o Cid não respondeu, ele nem sequer respondeu, não reagiu, não deu like, joinha, não fez nada. E na inquirição dele na semana passada, ele falou que recebeu de várias emissoras e não abriu de nenhum. Então, assim, de fato, foi uma postagem para ele que foi inócua, completamente inócua. Excelência, eu gostaria de saber se o acusado, em algum momento, já compartilhou mensagens que sugerem a invalidação da eleição que deu a vitória ao atual presidente, sugerindo também a realização de um novo pleito. Pode responder. Obrigado. Nos autos, existem mensagens que têm algum teor que tangencia isso, né? Mas, como eu digo, isso aí foram mensagens privadas, particulares, não foram mensagens lançadas em grupos, com pessoas onde eu estava compartilhando uma opinião pessoal, ou talvez uma necessidade de conversar para poder entender, né, como cidadão mesmo, o que está acontecendo, o que pode ser feito, porque eu realmente não encontrava alternativa do que poderia ser feito. Talvez, se houvesse alguma solução, viesse de um dos três poderes, conforme manda a legislação, mas eu realmente não enxergava nenhuma solução. Relações podem acontecer, mas de fato não havia nada.